Antes de lermos, eu queria chamar o Michel. Pastor Michel, vem fazer oração aqui, irmão. Senhor, te damos graça por essa manhã maravilhosa, um céu lindo lá fora e aqui dentro. Obrigado, Deus Santo, por tudo que essa igreja fez, está fazendo e fará. Derrama do poder do Teu Espírito Santo sobre essa igreja e faz maravilhas aqui nesse lugar. Deus, usa o Teu Filho agora e fala conosco por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 2, dos versículos 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva essas palavras. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, fechou aqui. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ele continua: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa semana não, mas conversando com o Dema, a gente pensando no cenário atual que a gente vive, o Dema trouxe uma palavra muito oportuna, que a gente às vezes tem que parar de falar do negativo e começar a pensar no positivo, em ter propostas, em ter um comportamento de transformação, que eu acho que esse é o chamado do Senhor para a igreja dele. E me fez muito refletir, Dema, a partir da nossa conversa, do quanto a igreja precisa ser essa palavra positiva, ser essa palavra de esperança, nesse Rio de Janeiro caótico que a gente vive. Ele estava explicando para mim da mudança do dia de domingo, do culto, de domingo para sábado, porque domingo a sensação de insegurança é muito grande, ele falando dos índices de criminalidade aqui no centro do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para esses índices, quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, é muito desalentadora. Eu não sei se vocês viram essa semana, mas eu acho que foi uma UPA, um hospital, foi invadido por bandidos, não foi? E aí o secretário de saúde disse que isso já acontece várias dezenas de vezes, unidades de saúde foram fechadas por conta da violência. Aí o secretário de segurança foi lá e disse: nada disso, você está propagando o terror. Eu não sei onde o secretário de segurança mora, mas na cidade que eu moro, no estado que eu vivo, eu ouço isso o tempo inteiro. Crianças sem aula, creches fechadas, lojas também fechadas, unidades abandonadas e também invadidas. Essa é a nossa realidade da cidade do Rio de Janeiro. A corrupção normalizada, a violência, a contravenção do jogo do bicho. Aliás, lá na igreja a gente sempre fala do jogo do bicho, Dema? Porque a gente está atrás do salgueiro. Aí o pessoal fica assim: pastor, cuidado. Aí, para não ficar só perigoso lá, eu estou falando aqui também. Mas a gente achou que isso virou coisa normal. A gente se acostumou com o mal. E quando a gente se acostuma com o mal, a gente fica meio cínico, achando que isso é normal. Só que isso não é normal. Não é normal. No texto que a gente acabou de ler, ele é parte de um conjunto de cartas que o apóstolo João recebe do Senhor
A visão lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, depois vocês olhem, é estranhíssima. Ele diz que ele vê um homem que os cabelos dele são alvos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai a sua língua como uma espada de 2 gumes, o seu cinto, ele faz uma descrição desse ser diferente, e ele fica com muito medo que ele desmaia como morto, é o que a Bíblia diz, porque ele fica aterrorizado, ele fica com medo daquele ser totalmente diferente que aparece a ele. Mas aquele ser totalmente diferente dele, bate no ombro dele e diz: João, sou eu. João ouve, que é o apóstolo amado, ouve a voz de Jesus e fala assim: e eu conheço esse. Esse é o meu Jesus. E ele se acalma, se levanta e começa a escrever o que o Senhor está dizendo para ele. E a carta, são 7 cartas, ela serve à totalidade da igreja, às igrejas nas cidades. E ela serve para a gente hoje no Rio de Janeiro, para a Igreja Livres, para a Igreja Esperança, serve a igreja no Rio de Janeiro hoje também, como verdade, como profecia. E esse texto que fala de uma cidade, a cidade de Pérgamo, onde a opulência, a corrupção andam de mãos dadas, nesse lugar onde um trono imponente, não literal, mas da corrupção, não forjado por ouro, não por ferro, por mãos humanas, mas pelo domínio da escuridão, apóstolo João vai dizer que é onde Satanás habita, é a morada de Satanás, é o puxadinho do inferno. E essa expressão vai muito além do que ele descreve, até porque a linguagem do Apocalipse é figurada, ele não está falando de um trono literal, ele está falando do quanto as forças do mal dominavam aquela cidade. Pérgamo era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Já tinha sido capital do poder estatal, era sede do culto a Esculápio, o deus das serpentes das curas. Tinha uma escola de medicina muito famosa nessa cidade, mas eles misturavam misticismo com medicina. E vinha gente de tudo quanto é lugar, os seus sacerdotes curandeiros eram famosos ali. Era como aquela cidade lá do João de Deus, sabe? Como é que era o nome daquela cidade do João de Deus, gente? Abadiânia. Vinha gente de tudo quanto é lugar em busca de solução nessa cidade onde a crendice e a ciência se misturavam. Era a cidade que se orgulhava do seu culto a César. César era o senhor da cidade de Pérgamo. E no centro dessa paisagem sombria tem um pastor. Tem uma igreja. E apóstolo João, ouvindo a voz do Senhor, cita esse pastor. É Antipas, cujo significado do nome é contra todos. E contra tudo, contra todos, ele se levanta contra esse status quo. Ele não se dobra ao mal que imperava naquele lugar. E aí o contexto dessa igreja é que ele é perseguido. A igreja é perseguida e Antipas é cozido vivo dentro de um touro de bronze sacrificado a Ártemis, uma deusa da antiguidade. E apesar da morte de Antipas, seu legado persiste, permanece, ecoando nos corações daqueles irmãos. Não foi um sacrifício em vão, é o que Jesus está dizendo aqui. Só que apesar da presença marcante desse pastor, há uma presença também, há ensinos, há coisas do mal acontecendo, que continuavam a se infiltrar nas fissuras da igreja dessa cidade, nas fissuras dessa cidade. Balaão, ele cita um profeta lá do Antigo Testamento, o profeta bruxo, conhecido pelo seu desejo por lucro, por dinheiro, por poder, por influência, que compromete a verdade, que havia ensinado a Balaque, o rei dos Moabitas, a como levar o povo de Deus à ruína através da sedução e da apostasia. E Jesus cita esse exemplo como aplicação para a igreja de Pérgamo. Só que Deus tem sempre os seus caminhos. Deus traz sempre a sua esperança. Em meio a essa corrupção, a escuridão, há uma promessa de esperança que resplandece em meio a tudo isso. Nas palavras do Senhor, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ele prometeu-lhes o maná escondido. Um alimento espiritual reservado apenas para aqueles que permaneceram fiéis. Os buscadores de Deus.
Esse maná é um presente celestial que nutria não apenas o corpo, mas a alma dos corações daqueles que estavam passando por provação. Além disso, o Senhor ofereceu-lhes uma pedra branca, e isso é lindo demais. Aqui é o ápice da esperança. Ele diz: eu vou oferecer a eles uma pedra branca com um novo nome escrito nela, símbolo de pureza, de identidade, perdão e uma evidência da graça de Deus sobre aqueles irmãos e sobre nós também, porque essa carta se aplica a nós também hoje de manhã. Esse é o texto, esse é o contexto, essa é a história, mas a gente precisa responder uma pergunta hoje. Qual é a pergunta, Ronald? O que isso tem a ver com o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. O Ronald responde tudo. Por que se aplica a gente hoje? Porque me parece que quando eu estou falando de Pérgamo, eu não estou falando de Pérgamo, me parece que eu estou falando do Rio de Janeiro. E a primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse texto é que existe um Deus que me conhece mais do que eu me conheço. Existe um Deus que me conhece mais do que eu me conheço. Olha aí o versículo 12 que diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva essas palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha o versículo 13 no início: sei onde você vive. Jesus se autodescreve como aquele que tem na boca a espada afiada de 2 gumes e que sabe onde você vive. E essa aqui é a descrição da palavra, e não é do livro, é da palavra de Deus viva, que se enquadra, que se encarna, que se aplica à nossa vida, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar pensamentos e intenções. Jesus está dizendo: eu sou esse que sei de tudo, de quem nada pode se esconder e de quem nada pode esconder nada. O Eugene Peterson, traduzindo esse texto, ele diz assim, lá na Bíblia a Mensagem: sua poderosa palavra é aguda como bisturi e é capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus, não se pode fugir dela, não há como fugir. E aí, quando eu leio esse texto, eu sou confrontado com a seguinte verdade: que a melhor coisa na minha vida, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é quando eu sou descoberto, descortinado, despido pela verdade do Evangelho. Quando a verdade do Evangelho se aplica de verdade na minha vida, de tal forma que eu me sinta constrangido a viver uma nova vida. Há um novo jeito de viver. Semana passada nós tivemos reunião do conselho e nós estamos passando por um momento muito especial, Dema, lá na igreja. E a gente está fazendo uma avaliação de tudo sobre nós, sobre a Igreja Livres. E a gente sentado ali na sala, e a gente foi fazer as perguntas clássicas quando você faz uma avaliação de uma igreja num determinado lugar. E a primeira pergunta clássica que se faz quando uma igreja está num lugar é se ela é relevante ou não aquele bairro, aquela cidade que ela está inserida. É uma pergunta clássica. Se essa igreja sumir daqui, vai fazer falta? É uma outra pergunta clássica. E aí eu lembro de estar sentado e a gente se entreolhando com respostas claras, né? Tipo, nenhuma, não fazia diferença nenhuma. Constrangidos, porque sabemos que a Livres não faz diferença nenhuma naquele lugar, ou muito pouca, poderia fazer muito mais, mas fomos atropelados por uma palavra do Senhor para o nosso coração, que é: vocês estão pensando errado. Vocês não devem perguntar se a Livres é importante para esse bairro, mas é se esse bairro é importante para a Livres. Vocês não devem perguntar se essa igreja aqui é relevante para o bairro, mas é se o bairro é relevante para Livres. Mais do que isso, o Senhor colocou no nosso coração: vocês amam o lugar onde eu coloquei vocês? Ou vocês olham com pesar? E aí a pergunta mais
constrangedora foi: vocês são uma igreja na Tijuca ou uma igreja para a Tijuca? Constrangedoramente nos olhamos, choramos, pregamos sobre isso na igreja domingo, constrangedoramente também, e constrangedoramente falamos sobre isso agora. É possível que alguém olhe para a esperança e diga: talvez a gente não esteja no melhor lugar, porque o centro da cidade está morrendo, as lojas estão fechadas, a economia indo abaixo, mas eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, a melhor coisa que pode acontecer para essa cidade é a igreja da esperança estar onde está, porque foi onde Deus plantou vocês, em nome de Jesus. O Senhor tem um plano para essa igreja nesse lugar. Nós não conseguimos ver, nós podemos pensar: não, a cidade do Rio de Janeiro está crescendo para a zona oeste, existem 8 outros bairros muito mais acessíveis, muito melhores do que aqui, mas não é, Deus colocou vocês aqui, então aqui é o lugar onde vocês devem estar, porque Deus deu a igreja da esperança para a cidade, do centro da cidade do Rio de Janeiro. E isso é o melhor que pode nos acontecer, quando o evangelho chega para a gente e diz: olha, vocês ainda não entenderam, Deus, o Senhor olhando para o centro da cidade, eu quero presentear esse lugar, que é um lugar que está em franca decadência, que é um retrato claro do que é a cidade carioca, da cidade do Rio de Janeiro, mas eu coloquei vocês como um ponto de esperança minha nesse lugar para a glória do meu nome. É isso que acontece quando o evangelho chega na nossa vida. Nós somos confrontados com as nossas próprias verdades, e essas verdades são tiradas de nós e colocadas a verdade do evangelho para a glória do nome do Senhor. É quando o texto deixa de ser texto. Por isso que eu não falei, não tem a ver com o livro, tem a ver com o evangelho vivido. Porque o texto só, o livro só não tem nada. Agora, quando o Espírito Santo ilumina, traz verdade sobre nós, aplica a nossa vida, aí ele toma cara, tem CPF, aconteceu comigo, Deus falou comigo. Aí você diz: é isso. O Espírito Santo fala ao meu coração. É quando a verdade se torna verdade vivida na vida. É vida na vida. Então aquele que da sua boca sai uma espada de 2 gumes, me discerne, me disseca, me transforma, me mostra o caminho dele para mim, mesmo que eu tenha outros caminhos, mas eu tenho convicção plena de que os caminhos dele são sempre melhores do que os meus caminhos, em nome de Jesus. Eu estava olhando lá, sentado com a Lu falou assim: amor, a gente precisava de um negócio desse aqui, de púlpito de rico aqui, ó. Porque lá o nosso negócio é uma mesinha de bar. Não, mentira, é um púlpito. É um púlpito. Nós consagramos. Mas é muito bonito isso aqui. Quando eu crescer, eu quero ter um negócio desse aqui. Segunda verdade que esse texto me mostra, que eu aprendo, que Deus sabe que o pecado mora ao lado. Olha o que diz aí, versículo 13, acompanha comigo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele diz 2 vezes, o trono e onde Satanás habita. O trono de Satanás e onde Satanás habita. E olha só que interessante, aquele que nos conhece sabe porque somos como somos. Sabe das dificuldades que a gente passa, ele diz: eu sei onde vocês vivem, eu sei da cultura que te forma, das influências, dos elementos mais basilares desse lugar onde vocês vivem, e o Senhor sabe que nós enfrentamos dilemas terríveis. Ele está dizendo: eu sei que o pecado mora ao lado, eu sei que existe um poder do mal aí acontecendo. Naquela cidade onde o trono de Satanás está, ele não apenas habitava na cidade, ele reinava. Olha só que interessante, ele está dizendo: olha aqui para mim, deixa o barulho lá em cima, olha para o tio aqui, deixa o barulho lá em cima. Pronto, passou. Eu mesmo estou olhando, né? Eu mesmo me atrapalhando, desculpa, gente. Ele está dizendo que não era só o lugar onde Satanás habitava, mas ele está dizendo que Satanás reinava naquele lugar. Havia um jeito de ser cidade maligno. Havia um jeito de ser cidade intolerante, havia um jeito de ser cidade excludente.
É isso que o Senhor está dizendo. Ele não está falando porque quando a gente pensa onde Satanás habita, a gente pensa logo nos pecados morais. E aí ele está dizendo, não, é muito mais do que está entranhado aí, vocês não estão nem percebendo. Está acontecendo aí a opressão do mal sobre o pobre, sobre aqueles que não podem, que não têm acesso a nada. Essa igreja precisa ser uma voz que se levanta contra isso para dizer, olha, existe um outro jeito de ser igreja. Existe um outro jeito de ser cidade. É mais do que um jeito de ser igreja, é um outro jeito de ser cidade. Um jeito de ser cidade amorosa e não odiosa. É o que o Senhor está dizendo. E aí, meu irmão, a gente precisa entender algumas coisas, porque onde Satanás reina, habita, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, como verdade, uma sedução ao povo de Deus. A igreja evangélica nunca cresceu tanto. Verdade é essa. Mas a gente precisa perguntar, cresceu como? Qual é o preço que foi pago para que essa igreja crescesse tanto? Eu lendo esse texto, eu não sei se se o Senhor está falando de Pérgamo ou do Rio de Janeiro. Olha só a nossa cidade, gente. Vocês sabiam que o Rio de Janeiro é o berço da Umbanda? A primeira religião afro-brasileira? 100% brasileira. Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro é o lugar com o maior número de muçulmanos? Aliás, é o maior número de muçulmanos convertidos. Porque, por exemplo, Foz do Iguaçu tem mais muçulmanos, mas é de migração. No Rio de Janeiro é de conversão. Está havendo um avivamento entre os muçulmanos. Olha só. Estão se convertendo. Usando a linguagem evangélica. No Rio de Janeiro aqui. É no Rio de Janeiro que nascem algumas igrejas que eu não vou citar o nome, mas que vocês sabem quais são. A Cláudia, que é minha advogada, já está ali. Olha, pastor. É nessa cidade que é o berço do jogo do bicho. E a gente está preocupado com a imoralidade sexual do carnaval. Enquanto os carros alegóricos, enquanto estão desfilando, são construídos com sangue de gente inocente, porque é patrocinado por esse negócio. E a gente acha normal. A gente está preocupado com os blocos de carnaval, enquanto tem gente que não tem o que comer em casa. A gente está preocupado com o conteúdo das novelas da Globo, enquanto a nossa igreja não acolhe aqueles que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Isso é exatamente o que estava acontecendo lá em Pérgamo. Todos os dias nós somos bombardeados por ideias parecidas com o Evangelho, mas que não são o Evangelho. Totalmente contrárias ao que Jesus ensinou. Quando a gente olha para a política, chega a dar calafrios, porque se misturou tudo. Os púlpitos se tornaram palanques políticos. E parece que o nosso Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, está o trono onde Satanás habita. O Senhor plantou uma igreja que traz esperança para essa cidade, para dizer para todas as potestades, para todas as forças do mal, que nesse lugar aqui quem habita não é Satanás, quem reina aqui não é Satanás, mas o Senhor Jesus é quem tem a última palavra sobre a nossa história. E nós somos aqueles aos quais o Senhor chamou para transformar essa realidade em nome de Jesus. Não são outros, somos nós. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos Jesus para essa cidade, para redimir essa realidade, para transformar esse lugar. Essa cidade só não é pior porque é um povo que não se rendeu ao mal e que se levanta. Aqui não é o lugar onde está o trono de Satanás. Aqui há um trono e nele está sentado o Senhor Jesus, em nome de Jesus. É verdade que nem tudo são flores. Versículo 14. No entanto, tenho contra ti algumas coisas.
Você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados, a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, versículo 15, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Apesar dos mandos e desmandos ocorridos naquela cidade, havia um povo fiel, que amava Jesus, e tal como hoje há aqui, gente fiel que ama Jesus e que não negociou a verdade. Só que alguns deles começam a flexibilizar a verdade. E isso me ensina algo muito profundo. E eu quero muito que você preste atenção aqui nisso aqui agora, em nome de Jesus, porque eu acho que é muito importante, muito relevante para a gente hoje. O maior perigo para a minha vida não é o que vem de fora do meu coração. O maior perigo para a minha vida é o que vem de dentro do meu coração. O maior perigo para a minha vida não são as influências externas ao meu coração, mas é aquilo que nasce no meu coração. E aí, para você entender isso, eu queria falar sobre o Balaão um pouquinho. Aqui é uma demonstração de uma estratégia de Satanás. A igreja está sendo perseguida, essa é a primeira estratégia de Satanás. Eu vou persegui-los, só que ele não consegue, e aí ele não vence, então o que ele faz? Agora ele começa a se misturar, ele começa a agir com uma estratégia diferente. Antes era perseguição, agora a sedução, e em Pérgamo havia uma convergência entre poder político e poder religioso, e isso é um perigo. Lembra que eu falei do culto ao César e o panteão que havia, que a cidade ostentava com orgulho? Essa é a relação, e aqui há duas misturas terríveis que a humanidade pode, uma das misturas mais terríveis que a humanidade pode experimentar, a mistura de Estado e religião. Estado e religião juntos. E essas são as duas marcas citadas por Jesus quando cita Balaão, e eu vou explicar por quê. Balaão, esse profeta bruxo, convidado para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque o convida, ele é o rei dos Moabitas e diz: vou chamar esse cara para profetizar contra Israel. E ele vai profetizar contra Israel. Quando ele chega no alto do monte para proferir esse despacho, esse encosto coletivo sobre Israel, para fazer essa macumba contra Israel, ele, quando vai abrir a boca para falar, ele não consegue amaldiçoar Israel, ele só consegue abençoar. Porque ele diz: como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? E aí, quando ele abria a boca, ele só abençoava a Israel. Aí o Balaque fica bravo com ele e diz: só que Balaão tem uma ideia malignamente genial. Ele diz: Balaque, vamos enfrentar não com um grande exército, não com maldições, vamos contratar donzelas sedutoras, vamos fazer festas que os agradem, vamos ser sedutores a eles, vamos aos poucos, vamos comer pelas beiradas. E aí ele aconselha a mistura, o incitamento ao pecado, a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E aí o povo começa a se desviar do caminho do Senhor, achando que isso é o normal, que esse é o jeito certo. E é disso que o Senhor está falando a Pérgamo. Há alguns de vocês que estão sendo seduzidos pelo mal e estão contaminando os demais. Vocês estão negociando a verdade, estão se deixando levar pelo mal. O errado está começando a parecer certo e o certo parecer errado. O que a gente aprende com essa história do Balaão? Primeira coisa que a gente aprende é que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Não há maldição sobre nós, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas maldições. Ou seja, Satanás nenhum pode fazer mal para você. Olha, eu vou dizer negócio de novo, tá? Satanás, demônio, sapricó, sete pele, mochila de criança, qualquer nome que você queira dar para ele, lafranhudo, qualquer nome, nenhum deles pode fazer mal a você. Mas você pode. Não a ele, a si mesmo.
ninguém pode fazer tão mal a você quanto você mesmo. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, ou seja, Satanás nenhum pode trazer mal sobre mim, mas eu posso trazer mal sobre mim. O principal problema contra a sua vida, contra a sua casa, não vem de fora, vem de dentro. Vem de dentro de você. Você pode trazer o mal sobre si. Você é capaz de se sabotar melhor do que ninguém. Ninguém é tão expert em fazer mal para si do que você mesmo. Satanás não consegue te sabotar tanto quanto você mesmo consegue. Aliás, tem uma piada de crente muito antiga, que o pessoal que é mais da antiga deve conhecer. Tem uma igreja evangélica, acontecendo um culto, rolando, e dizem que Satanás estava sentado do outro lado da rua, no meio-fio, chorando. Abriu uma latinha e começou a chorar. E perguntaram, seu Satanás, por que você está chorando? Aí disse, povo crente lá, eles estão lutando contra você. Ele disse, não, eles fazem um monte de besteira e diz que sou eu que estou fazendo. Os pecados apontados pelo Senhor aqui, na igreja de Pérgamo, não nascem de fora, nascem de dentro do coração, da idolatria, da impureza. E aí eu quero te dizer hoje algo em nome de Jesus, não brinque com fogo, não cutuque a onça com vara curta. Isso pode trazer prejuízos enormes a você, mais do que você pode imaginar. Então o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, arrependa-se desse caminho, que ainda é tempo, sai desse lugar, sai dessa situação, porque isso pode te levar à morte. Versículo 16, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O Senhor nos convida nessa manhã a um verdadeiro arrependimento. O convite dele para mim e para você é: transformem o meu texto em palavra viva, vivida na vida para vocês. Que tenha CPF, que tenha cara, que tenha testemunho, que tenha rosto daquilo que eu ensinei para vocês. Eu vou dar um maná especial, o maná da intimidade, o alimento da providência, do meu conhecimento, dos meus segredos, do meu amor, do meu sustento para vocês. Mais do que isso, você vai ganhar uma pedrinha branca naquele dia, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Estou terminando, prometo. Sabe o que significa? Que no julgamento, quando os jurados, em sua maioria, votavam pela absolvição do réu, o réu era declarado inocente e ele recebia uma pedra com seu nome, uma pedrinha branca com seu nome, para que ele mostrasse onde quer que ele fosse, dizendo: olha, eu sou inocente. Presta atenção aqui em mim. O nome da pedra branca é o nome pelo qual Cristo me conhece. Essa sentença eu posso mostrar em qualquer lugar que eu for. Não há mais acusação, não há mais condenação sobre mim. Só há uma pedrinha branca com o nome que Ele me deu. Como não? O Senhor está dizendo: eu sei a tua história, Alex. Tem um monte de história ruim, tem um monte de coisas das quais você não se orgulha. Mas eu estou limpando a sua história e estou te dando uma nova história. Aquilo que você fez ficou no passado. Dos teus pecados eu já não me lembro mais. Porque Ele me comprou com seu precioso sangue, me lavou, me remiu e me fez mais alvo do que a neve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor imprima essas verdades no nosso coração. E que seja a verdade, viva, vivida na vida para a glória do seu nome. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, eu te louvo e engrandeço o teu nome por esse momento tão especial. A gente está vivendo um momento céu, Senhor. Aqueles momentos, Senhor, que a gente imagina que só poderia ser vivido na eternidade. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu está trazendo a eternidade para o nosso coração. E nós te louvamos por isso, que a gente está experimentando um pouquinho do que vai ser na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado pelo pastor Valdemar.
Muito obrigado por cada membro que insiste em entender e ouvir o teu chamado, dizendo: esse lugar fui eu que plantei para a glória do meu nome, para ser um lugar de esperança em meio às trevas. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio dessa igreja existir, que já passou por tantas histórias, por tantos altos e baixos, e que agora vive uma nova fase para a glória do teu nome. Nós te entregamos essa comunidade, nós te entregamos esse bairro, nós te entregamos essa cidade para a glória do teu nome, Senhor. Usa esse lugar como um lugar de refúgio, como um lugar de cuidado, como um lugar onde a mesa é estendida e sempre vai ter lugar para quem quer que chegue, sente. Imprime essas verdades no nosso coração, Senhor, e faz de nós cada vez mais parecidos contigo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém e amém.